E aí, pessoal, estamos começando o nosso terceiro vídeo da série sobre esquerda e direita na política. E hoje nós vamos continuar a parte 2 do conteúdo que foi falado no outro vídeo. Como é visto a esquerda e a direita hoje? No vídeo anterior a gente falou sobre aquele eixo que vai da esquerda para a direita, que fala sobre liberdade econômica. Mas e aqueles outros assuntos? Aborto, legalização das drogas, liberdade de imprensa, ditadura e tantas outras coisas que envolvem as questões sociais. Ele está no eixo que cruza esse eixo de esquerda e direita, que vai de cima para baixo. Esse eixo vertical ele tem um nome: liberdade, autoridade. Ou seja, quanto mais para cima você estiver nesse eixo, mais controle do Estado você quer nas suas liberdades sociais, até que na extrema ponta você defende ditaduras sangrentas que não permitam que você respire. Peraí, isso também aí não existe. Aí se existir isso aí, pelo amor de Deus, o cara é um genocida puro. Já temos genocidas na história, mas aí seria o hipergenocida, né? Por outro lado, quanto mais para baixo você estiver nesse eixo, mais liberdade social você tem, até que na extrema ponta você não tem nenhum controle do Estado, nenhuma autoridade para te perturbar, você é livre. Porém, entretanto, todavia, temos um porém. Assim como vimos no outro vídeo, que você estando de um lado e de outro não significa necessariamente que você defende com intensidade aquilo como controle total, isso vale também para esse eixo. Por exemplo, quando você está um pouco pro lado da autoridade, não significa necessariamente que você defende o autoritarismo, a ditadura ou algo do tipo. Significa que você defende que algumas medidas de autoridade do Estado devem existir. Por exemplo, a questão do aborto. Eu sou contra o aborto porque eu sou pró-vida, mas eu defendo a democracia, eu defendo que as pessoas tenham o seu direito de opinar. E é essa visão de quem é conservador. Você defende uma autoridade maior do Estado para restringir algumas coisas, mas isso não significa que quem é contra o seu argumento não tem o direito de opinar pela mudança, de opinar por uma pauta que pode transformar de uma maneira melhor aquela situação. Então, essa pessoa que é um pouco mais autoritária, ela é mais autoritária porque algumas medidas são de ordem social, mas ela em essência defende um regime democrático. Da mesma forma, tem o lado liberal. O fato de você estar do lado das liberdades não significa necessariamente que você defende democracia a qualquer custo, porque não é todo eixo que defende democracia. Vamos usar a lógica. Se por um lado, se você está numa ponta, você defende o autoritarismo total, o controle total do Estado sobre a sua visão social, o que seria o contrário disso na outra ponta? A não existência do Estado, ou seja, a ausência do Estado nas discussões sociais. Pô, mas aí que é melhor, meu, porque aí tem liberdade, aí a gente pode fazer o que quiser, não tem Estado pra reprimir. E não tem Estado pra defender você com leis, pra defender você com todas as questões de estabilidade social, até porque a ausência do Estado nas liberdades sociais permite que a sociedade viva no cada um por si, mas quando você tiver que recorrer a alguma coisa do Estado de interesse social, você não vai ter nada. Então isso não é democracia, isso é anarquia. E é por isso que esse eixo vertical, ele tem três divisões. Numa ponta, você tem a galera que defende o autoritarismo, o Estado forte acima de tudo, reprimindo as liberdades sociais. No meio, você tem a democracia, a galera que defende um Estado socialmente democrático. E na outra ponta você tem a anarquia, que defende a ausência da presença do Estado e a liberdade extrema. E deixando bem claro que nessa zona central democrática, nós temos duas visões, uma para o lado da autoridade e outra para o lado da liberdade. O que está para o lado da autoridade é o conservador, o que está para o lado da liberdade é o liberal. Então você tem um democrata conservador e um democrata liberal. Portanto, essas são as três divisões, ou melhor dizendo, 4 divisões do eixo vertical do espectro político sobre liberdade social. Como já aprendemos o eixo que vai da esquerda para a direita, que refere-se à liberdade econômica, e o eixo que vai de cima para baixo, que refere-se à liberdade social, agora nós vamos falar do espectro inteiro, cruzando esses dois eixos e formando um quadrado. Prestem muita atenção que é nesse momento que você descobre se você é de esquerda e direita no século 21. Vocês estão vendo aí o quadrado com cruzamento dos dois eixos. Então vamos supor que você seja uma pessoa liberal na economia, portanto, você está nessa região. Na outra linha, você é um democrata conservador, portanto, você está nessa região. Com isso, como um plano cartesiano das aulas de matemática, você junta os dois pontos em comum, e este ponto é a representação no seu espectro político. Eu normalmente gosto de dar 2 exemplos, então vamos pro próximo. Vamos supor que você seja uma pessoa que tem um pensamento mais intervencionista na economia, portanto você está nesse ponto da esquerda. Só que quando se trata das questões sociais, você é uma pessoa mais pro lado das liberdades, então você está nesse ponto do eixo vertical.
Jogando os pontos entre si, você está nesta região aqui. E é dessa forma que você descobre se você é de esquerda e direita no mundo hoje. Nós estamos à mercê de um quadrado e ele tem a representação de dois eixos, um que fala de economia e outro que fala de questões sociais, que se cruzam para formar 4 áreas importantes. Em essência, como funcionam esses quadrados em si? O primeiro quadrado da esquerda superior é a esquerda autoritária, que defende mais controle do Estado na economia e mais controle do Estado nas questões sociais. Já a direita autoritária também defende mais controle do Estado nas questões sociais, mas na economia ela é mais liberal. A esquerda liberal, por outro lado, defende mais liberdade nas questões sociais, porém mais controle do Estado na economia. E por fim, a direita liberal defende mais liberdade nas questões sociais e mais liberdade nas questões econômicas. E essas são as 4 divisões do quadrado do espectro político. E dependendo da situação, você pode estar num ponto, você pode estar no outro. Só que tem uma observação muito importante também. Lembra que eu falei que cada eixo tem o seu radicalismo? Você pode ser um extremista, mas você pode ser moderado. E isso também vale para quem está nesses quadrados. Dentro de cada um deles, existem várias ideologias que, mesmo estando no mesmo campo, podem se opor drasticamente. Por exemplo, o conservadorismo está no mesmo campo que o fascismo. Eles se concordam economicamente, mais ou menos, porque o fascismo tem umas frescuras com relação à questão econômica, mas ele de uma certa forma está ali naquela região sim da direita autoritária. Só que socialmente, um defende a democracia com medidas de autoridade de ordem social. O outro defende uma ditadura totalitária repreendendo todas as liberdades. Então não necessariamente o cara que está no mesmo quadradinho, ele representa a mesma ideia de quem está ali na ponta, né? Porque o eixo já dizia que você não é tão extremo quanto o cara que está na ponta do outro eixo. Então é uma questão de lógica. E assim como o quadrado da direita autoritária, os outros 3 também têm essa questão do moderado, do extremista, do equilibrado, do radical, do utópico, enfim, várias situações diferentes que mede o grau de radicalismo dependendo da onde está a diferença, seja na questão social ou seja na questão econômica. Tanto que, só para vocês terem uma ideia, tem várias ideologias em cada quadrado e em média dá um total de 20 a 25 ideologias por quadrado. Isso mesmo, para vocês verem como é imensa a quantidade de ideologias, apesar de termos ideologias chaves no Brasil. E é disso que falaremos a partir do próximo vídeo. Como funciona a esquerda e a direita no Brasil? O que eles pensam e quem representa? Agora o negócio vai ficar legal, porque é um conteúdo exclusivo que tem no Brasil, que eu acho que não tem nenhum lugar na internet. Nenhum lugar mesmo, galera, porque realmente esses vídeos eu estou fazendo pela ausência de conteúdo que remete ao assunto. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre esquerda e direita no Brasil. E eu jogo uma provocação para vocês. Aquele eixo que vai de uma ponta para outra, ainda existe? Ainda podemos falar de esquerda e direita no Brasil falando de um eixo que vai de uma ponta para outra? Mas como assim, JV? Você fala que o eixo não existe, depois fala que existe um quadrado com 2 eixos, agora você fala que tem um eixo de novo? Calma, não precisa perder o fôlego. Fique tranquilo que a partir do próximo vídeo você vai entender tudo da maneira mais perfeita possível. Fique com Deus, até a próxima aí! Tamo junto!